Olá pessoal, tudo bem? Nesse tópico de aula a gente vai falar sobre a função de transferência. Vamos definir o que é uma função de transferência e qual a utilidade dela, né? A função de transferência, ela representa o comportamento de um circuito. Se a gente estiver falando de um circuito linear, a gente pode então determinar uma função, uma equação que determina, que traz aí uma série de características do comportamento deste circuito, desta rede, né? Então vamos analisar inicialmente, né, vamos definir a função de transferência. Vamos considerar aqui um exemplo que a gente tenha um circuito com uma fonte de entrada aqui, que vamos chamar de VI ou V1 inicialmente. Um circuito RC, simples para a gente abordar o conceito de função de transferência. Então temos um valor genérico de resistência em série com uma capacitância. E essa fonte de entrada aqui, V1, né, ela pode assumir aí, os sinais dela podem ser arbitrários, né? Pode ser uma senoidal, pode ser uma exponencial, enfim, pode ser diferentes tipos de sinais aí. Se a gente tirar essa fonte e representar só a parte dos elementos aqui resistivo e capacitivo, certo? Então vamos representar dessa forma e vamos dizer que entre esses nós de entrada aqui a gente tem, independente da fonte V1, né? Eu vou chamar de uma tensão de entrada, ou uma tensão de entrada que eu vou chamar de V-in, de input, né? E aqui no capacitor, eu vou representar aqui como se a gente tivesse mais uma conexão aqui, né? Entre esses nós aqui, paralelo ao capacitor, a gente tem uma tensão Vout, ou output, né? Uma tensão de saída, ou uma tensão de output dessa rede de circuito aqui. É bastante simples, né? A função de transferência, ela pode ser obtida para esse circuito aqui. Eu estou interessado em determinar uma função que defina, que determine aí o comportamento desse circuito, dessa rede que a gente tem aqui, né? Entre esses terminais de entrada e de saída, certo? No meu circuito. A função de transferência ela pode ser definida tanto no domínio do tempo, né? Como esses sinais aqui estão dados no domínio do tempo, um valor de sinal no domínio do tempo, de V de entrada e V de saída, ou ela pode ser determinada também no domínio da frequência, né? E aí, de maneira mais genérica, no domínio da frequência complexa S, né? Em geral, é mais útil para nós conhecermos a função da transferência no domínio S, certo? Tem mais aplicação e vai trazer mais informações relevantes para nós, principalmente na análise de resposta em frequência deste circuito, tá? Então, para determinar a função de transferência no domínio S desse circuito, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é transformar esse circuito para o domínio S. Então, no domínio S, esse circuito aqui, a gente já viu modelos aí dos elementos no domínio S, né? Então, o resistor ele continua com uma impedância R, no domínio da frequência, e o capacitor, estamos considerando aqui inicialmente condições iniciais nulas para os elementos, né, para o capacitor, no caso, sem energia inicial armazenada, né? E a gente vai ver que na definição de função de transferência, a função de transferência de um circuito como este aqui, ele, por definição, a função de transferência representa o circuito sem energia inicial armazenada, né? Representa uma equação sem a função, sem energia inicial, né? Então, no domínio da frequência S, a impedância R, né, do resistor, e a impedância do capacitor é simplesmente 1 sobre S vezes a capacitância C, né? E aí, transformadas agora essas tensões de entrada e saída, que eu chamei de Vin e Vout no domínio do tempo, então a gente vai ter aqui um valor de Vin no domínio S e uma tensão de saída Vout, que eu vou chamar de Vout aqui no domínio S, tá? Então este é o nosso circuito representado no domínio S. Tem uma tensão de entrada,
aqui, que pode ser qualquer sinal genérico, mas eu estou chamando de uma função vin, né? Lembrando que vin é uma função no domínio S, e Vout é a tensão de saída. Nesse caso, é a tensão do próprio capacitor, né, dessa minha rede. Então, também no domínio S vai ser uma função aí representada em função de S, né. A função de transferência, certo? Por definição, ela é uma razão entre esse valor de saída dividido pelo valor de entrada. Então, para definir uma função da transferência do que está aqui entre a saída e a entrada no meu circuito, a gente vai escrever uma relação entre essas duas grandezas, né? O valor de saída dividido pelo valor de entrada. Da onde que eu posso extrair essa relação? De qualquer uma das leis válidas para esse circuito, né? Então, a gente pode escrever qualquer equação básica, né? Uma equação de malha, uma equação de nó, né? Enfim, para o meu circuito, e aí a partir dessa equação definir uma relação entre o valor de saída pelo valor de entrada, dividido pelo valor de entrada, né? Então, para esse circuito aqui, por exemplo, eu posso definir uma grandeza aqui, por exemplo, em função das correntes, e escrever uma corrente aqui no resistor, que eu vou chamar de I1, por exemplo, é a mesma corrente que flui aqui pelo capacitor, né? Já que para cá, eu apenas representei esses dois nós para cá, mas no circuito original a gente não tem nenhum elemento, né? A própria tensão no capacitor é apenas como se fosse um prolongamento aqui da conexão para eu medir a tensão de saída. Então para cá tem 0 amperes, né? Não tem corrente nenhuma vindo para cá. Então a corrente no resistor ela é igual à corrente no capacitor. Pela lei dos nós, ou pela análise nodal, a gente pode definir, se a gente tomar como nó de referência este nó aqui de baixo, né? Então eu posso definir que a corrente no resistor ela é dada pela tensão de entrada, Vin, menos a tensão de saída, Vout, né? Essa é a diferença de potencial aplicada sobre o resistor, dadas essas grandezas que eu defini aqui no meu circuito, dividido pela impedância do resistor, né? Então esse aqui é o valor da corrente I1, que circula pelo resistor. Essa corrente ela tem que ser igual, né? Ela é igual à corrente que flui pelo capacitor. Sobre o capacitor, eu tenho a tensão de saída, que eu chamei de Vout. Tenho o potencial Vout aplicado sobre o capacitor. Se eu dividir pela impedância, então eu tenho o valor da corrente fluindo por essa impedância. A impedância do capacitor ela é dada por 1 sobre SC, né? Essa relação aqui nada mais é do que eu dizer, ou escrever a lei de Kirchhoff das correntes para esse nó, né? Ou simplesmente igualar a corrente dos dois elementos. Mas para aquele nó lá, então, eu tenho I1 mais as menos I2 tem que ser igual a zero, né? Que dá exatamente permite a gente escrever esta equação aqui para o meu circuito, certo? Em função das grandezas que eu chamei de Vin e Vout, né? E agora, simplesmente reescrevendo ou trabalhando essa equação aqui, a gente pode escrever, por exemplo, que vou tentar separar, deixando os dois lados da igualdade as grandezas V de entrada e V de saída em lados opostos. Aí, então, V dividido por R é igual a Vout dividido por a impedância do capacitor, que é 1 sobre SC, mais Vout sobre R, ok? E aí, novamente, eu posso reescrever aqui V sobre R, trabalhando esse segundo termo aqui, vai ser Vout sobre 1 sobre SC, ou SC vezes Vout, mais Vout sobre R. Do lado direito aqui, somando os dois termos, então a gente vai ficar com SRC vezes Vout, mais Vout. Isso aqui é igual a, do lado esquerdo, Vin sobre R. E eu posso cancelar, já que tenho divisão de
pela impedância R de ambos os lados. E aí eu posso reescrever esse segundo lado aqui, como colocar em evidência o Vout, como sendo aqui S vezes RC mais 1. Né? E agora, se eu fizer Vout dividido por Vin, essa relação aqui vai ser igual a 1 dividido por S vezes RC mais 1. Essa relação aqui, a gente pode ainda reescrever aqui para deixar o coeficiente da frequência S como 1, dividir por RC, em cima e embaixo da minha expressão. Né? Então, eu posso reescrever aqui como Vout sobre Vin, 1 sobre RC, dividido por S mais 1 sobre RC. Ok? Bom, essa relação aqui, que a gente chama, ou vamos definir como uma função HS, certo? No domínio da frequência, já que a gente está trabalhando no domínio da frequência, que é dada pela razão entre a grandeza de saída, nesse caso a minha tensão de saída, dividido pela grandeza de entrada, né? Ou seja, a tensão de entrada. Então, HS é o que a gente chama essa relação aqui de grandeza de entrada dividido pela grandeza de saída do meu circuito, né? Reparem que a gente escreveu essa relação a partir de uma equação que a gente extraiu do circuito. Então essa relação aqui, que a gente vai definir como uma função HS, é a função de transferência. Do meu circuito. Função de transferência HS, no domínio da frequência, certo? Para esse circuito, o circuito RC, nós encontramos que esse HS, então, ele é igual. Então, seja, para o circuito com esta impedância, dado aqui uma grandeza de entrada, uma grandeza de saída, a função de transferência desse circuito, a função HS, é dada por 1 sobre RC, dividida por S mais 1 sobre RC. Okay? A gente pode até chamar essa constante 1 sobre RC, né, que depende do circuito, a gente pode até chamar de, como a gente já fez em outras análises aí, mas podemos atribuir aqui um valor ômega 0 igual a 1 sobre RC, e aí, para não reescrever essa função de transferência, HS como sendo ômega 0, essa constante, né, 1 sobre RC, dividido por S mais ômega 0. Okay? Mas essa aqui é então a função da transferência, a FT desse circuito, dado, ou seja, o que acontece entre o sinal de entrada, a tensão de entrada entre esses terminais aqui e a tensão de saída, pode ser representado por esta função de transferência aqui, que nós encontramos. Tá? Então, a função de transferência, né, ela, falei anteriormente, ela é definida, pela definição dela, ela é essa equação dada pela razão da sinal de saída pelo sinal de entrada para valores iniciais nulos, ou sem, com o circuito sem energia inicial armazenada. Né? Então, com condições nulas nos capacitores e indutores do meu circuito. Certo?
A função de transferência, cada circuito linear, então, que a gente abordar e determinar uma saída e uma entrada, né? Então a gente pode definir, é possível definir uma função de transferência, essa grandeza HS, e a função de transferência no domínio S, ela nos permite verificar ou estudar a resposta em frequência desse circuito, dessa rede, certo? Então, a resposta em frequência de um circuito, por exemplo, ela pode ser, a gente vai ver mais tarde em um exemplo, ela pode ser dada, pode ser estudada, né, analisada por um gráfico em função da minha função de transferência, um gráfico que é dado pelo valor de H, função de transferência. No caso, vai ser mais usual a gente analisar a resposta em frequência para uma frequência real, não para uma frequência complexa, então para uma frequência ômega, né? Então, um gráfico de H de ômega em função de ômega, a frequência em radianos, para o caso, né? Isso aí para o caso em que a gente considerar a frequência S sendo puramente a frequência J ômega, né? Lembrando lá que a frequência complexa é o sigma mais o J ômega. Então, se a componente exponencial for zero, se a gente tiver apenas uma componente senoidal ou cossenoidal, então a gente tem esse caso aqui, em que a gente vai ver em exemplos mais para frente, né? Então, a resposta de frequência ela fica bastante facilitada a gente analisar pelo gráfico aqui da amplitude da função de transferência H para diferentes frequências, né? Mas isso a gente vai voltar mais tarde, né? Então, um circuito linear, se a gente considerar qualquer circuito linear genérico, ele pode ser representado apenas em função sabendo apenas a sua função de transferência, a gente pode determinar uma série de comportamentos desse circuito, né? Então, seja um circuito linear aí genérico, né? Se a gente representar ele num diagrama de blocos, em que eu tenho aqui um bloco representando esse circuito linear, que não necessariamente eu preciso conhecer o diagrama elétrico interno desse circuito, mas se eu conhecer apenas a função de transferência deste circuito, né, então, conhecendo a função de transferência, HS, desse circuito linear, dado aplicado uma entrada aqui, um sinal de entrada para este circuito, né, que pode ser, por exemplo, como a gente definiu no exemplo anterior, um valor de tensão de entrada. Não precisa ser tensão, pode ser tensão ou corrente, né? A gente já vai falar sobre isso, mas, por exemplo, se for um valor de tensão, então, se eu conheço a função de transferência HS, mesmo sem conhecer o circuito em si, eu posso definir qual será a saída esperada, qual será o valor da grandeza de saída produzida por este circuito. Então, essa representação na forma de diagrama de blocos, né, é bastante comum quando a gente faz análise de sistemas, e sistemas elétricos aí com várias partes, né, vários blocos aqui que vão fazer funções diferentes no controle de uma malha fechada, de uma aplicação, enfim. Então essa representação de diagrama de blocos é bastante comum, que a gente vai dividindo
em vários circuitos diferentes, né? Mas não necessariamente nesse caso aqui a gente precisa conhecer o circuito em si. Se a gente conhece a função da transferência, né, de cada bloco, então a gente pode determinar qual será a saída esperada produzida para uma determinada entrada, né? Então nessa representação de diagrama de blocos, eu represento aqui a função da transferência HS deste bloco aqui, que é um circuito linear, e eu tenho, a gente utiliza, né, a convenção à esquerda, né, fica a entrada do bloco, e a direita, em geral, vai ser a saída, mas ela é representada aí pelo fluxo aí de setas, né, que representou a entrada, então o sinal está vindo aqui da esquerda e vai gerar uma saída, né. Pode ser uma entrada de um sinal de tensão na entrada, vai gerar então um sinal de tensão na saída, um Vout, né. Aí de novo, né? A gente pode ter lá um sistema dividido em várias, vou chamar aqui um H1, né? Que é um circuito, uma parte do meu circuito linear, e aqui eu vou ter um H2 e um H3, por exemplo, né? Isso aqui pode ser a representação de um sistema elétrico aí com 3 etapas diferentes, cada circuito aqui tem uma função, enfim, tem uma montagem, mas, né, novamente, se eu conheço a função de transferência de cada um desses blocos e eles estão interconectados, então se eu gerar aqui, se eu colocar um sinal de entrada, né, qualquer, corrente ou tensão, enfim, mas eu sabendo a função da transferência, então eu posso botar aqui um Vin, e vamos dizer que isso aqui vai gerar, vamos chamar de V1, na verdade. V1 vai ser a tensão de entrada desse primeiro bloco, e conhecendo a função de transferência eu posso encontrar a tensão de saída, que eu vou chamar de V2. Essa tensão de saída, V2, esse sinal de saída, ele já vai ser a entrada de um próximo bloco, que eu posso definir esse bloco, o comportamento desse bloco, por uma função de transferência H2. H2 passa a ser a entrada desse bloco aqui, que vai produzir lá uma tensão V3 de saída, que vai ser entrada para um próximo bloco, enfim. Então aqui no caso a gente tem um sistema, né, composto por 3 blocos, e aqui a gente tem a entrada então do meu sistema completo e a saída, né, geral. Eu posso ter até definir, encontrar também uma única função de transferência para todo o sistema, que vai ser dado pela tensão de entrada, a relação de tensão de entrada, dividido pela tensão pela tensão de saída, dividido pela tensão de entrada, né? Mas eu posso quebrar em blocos menores para fazer análises mais simplificadas, né, do meu circuito, dependendo da minha aplicação. Não só um exemplo aí genérico, tá? Mas então, dado um circuito linear, né, eu posso representar o comportamento desse circuito linear por essa função de transferência HS. Como a entrada ela pode ser, o circuito elétrico, ela pode ser tanto em tensão, mas ela também pode ser em corrente, né? Aí a gente pode ter 4 possíveis diferentes funções de transferência, tá? E aí eu posso ter uma função de transferência de tensão, uma de corrente e 2 de impedância, uma de impedância e uma de admitância, né? Que é a combinação desses 4 valores. Como então, né, a gente pode trabalhar com sinais tanto de tensão quanto corrente, quando a gente está analisando o circuito. Então, a gente pode ter 4 possíveis funções de transferência, que é a combinação dessas grandezas aí. Então, quando a gente tem a relação aí, uma função de transferência, que é dada pela, eu vou chamar aqui simplesmente de VO, tá? Em vez de escrever Vout, VO, se entenda aí que a gente vai ser equivalente aí à tensão de saída, né? Vout ou VO são equivalentes, vamos dizer aí, usar essa notação a partir de agora, e Vin ou V1, VI, simplesmente, né,
também se referem aí a uma tensão de entrada ou corrente de entrada e tensão de saída e corrente de saída, né? Podem ser usados dessa forma, tá? Então, vamos dizer aqui uma HS, que eu tenho, uma função de transferência que eu tenho a razão entre a tensão de saída VO e pela tensão de entrada VI. Então, a gente diz que a gente tem aqui uma função de transferência que representa o ganho de tensão. Por que o ganho de tensão? Percebam que essa razão aqui, né, ela está dizendo, ó, quantas vezes a tensão de entrada VO é maior ou menor do que a tensão de entrada VI. Se a gente, para um dado valor de frequência, tiver lá um valor fixo de VO sobre VI, dá uma razão de 0,5, por exemplo, então para aquela frequência específica, para aquele valor de frequência, a gente tem um ganho de tensão de 0,5, ou seja, uma atenuação, na verdade, de tensão. A tensão de saída vai ser 50% da tensão de entrada, né? Então, por isso que a gente usa esse termo de ganho de tensão. Mas é a função da transferência da relação de tensão, que vai ser diferente do meu circuito, né? Se eu tiver uma... Eu vou chamar de HS aqui também, né? Mas fique em mente que esses HS aqui, eles terão valores, ou as equações, as funções serão diferentes. Se eu tiver uma função de transferência que eu encontrei pela corrente, então minha grandeza agora que eu estou trabalhando é corrente, então a corrente de saída do meu circuito em função da corrente de entrada, tá? Então, aí a gente tem um ganho, uma função de transferência que representa aí o ganho de corrente no circuito, tá? O mais comum, né, em geral, o mais comum é trabalhar com um ganho de tensão, com essa função de transferência dada pela relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída pela tensão de entrada, tá? Mas, aqui só para exemplificar os outros casos que a gente pode ter. Então, HS também pode ser dada a função de transferência como eu posso ter a tensão de saída dividido pela corrente de entrada, né? Pela corrente I de entrada aqui. Então, nesse caso, lembrem lá da lei de Ohm, a gente tem, né, tensão por corrente, a gente tem uma impedância, né? Tensão dividido por corrente, a gente tem uma impedância. Então, a gente diz que essa função da transferência HS, ela representa aí uma transferência de impedância. É menos comum, vamos dizer, utilizar essas aplicações, como eu falei, em geral, nós vamos trabalhar mais com o ganho de tensão, que é a função de transferência dada pela tensão de saída pela tensão de entrada, né? E a gente ainda pode ter também a função da transferência definida pela relação oposta aqui, que é a corrente de saída dividida pela tensão de entrada. E nesse caso, quando a gente tem o inverso aqui, né? Lembra lá que a gente tem a impedância, né? Pela lei de Ohm é a relação entre a tensão dividida pela corrente, né? Volts dividido por ampere. Agora, quando a gente tem o inverso, corrente dividido por tensão, ou ampere dividido por volts, a gente tem o inverso da impedância, que é o que a gente definiu já como admitância, né? Então, quando a gente tem a função de transferência dada pela relação da corrente de saída dividida pela tensão de entrada de um certo circuito, então a gente tem uma função de transferência que descreve a chamada aí, transferência de admitância. Ok?